Pessoal, primeiramente boa noite a todos. Nossa aula, desde a aula passada, a gente estava falando sobre sinalização, né? E a importância da sinalização para o meio de trabalho, né? Desde o início aí, da concepção das cores, da psicologia das cores, da psicologia das cores, né? Até o formato da placa indica, né, o objetivo que a placa tem de informação, certo? A gente tem vários tipos de objetivos. As principais é proibição, certo? Obrigação, incêndio, certo? Obrigação, perigo, incêndio. Vamos lembrar aqui os outros. Alerta. Acho que indicação, né? Indicação. Então, nós temos aí algumas funções principais que direcionam, né, essas placas para o sentido delas, certo? E aí, a gente viu, eu vou só revisar para vocês, que a gente viu na aula passada, né, que a norma que regulamenta todas essas placas, né, a norma 26, ela tem como objetivo fixar as cores e que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes. Uma das respostas que eu vi dos alunos é que essa norma vem para uniformizar, né? E a grande o objetivo de normas é isso, é uniformizar para que essas placas sejam fixadas e tenham o mesmo objetivo para qualquer lugar, certo? Tanto a gente vê em áreas públicas quanto áreas privadas. Por que isso, né? Para não houver bagunça, não houver acidente por conta de você ter confusão entre elas, certo? Então, nós temos aqui o objetivo das placas é prevenir os acidentes, identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações de líquidos e gases, advertir contra riscos, identificar e advertir acerca de riscos existentes. A gente tem a psicologia das cores com relação à sensação que elas nos dão, certo? Aí a gente falou na aula passada que nós temos um espectro visível do olho humano, que vai do mais MM, tendendo para o branco, do menos MM, tendendo para o branco, e do mais MM, que é a unidade de medida do espectro do olho humano. Então, quanto maior ele aumenta o MM, ele vai tendendo para o escuro, para o preto, ok? E essa sensação, a gente tem de alguma forma as principais cores, né, que correspondem ao azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Dentre essas cores, o azul, ela tende, né, para o violeta, que significa cores, o azul e o verde, né, significa cores mais para o lado de uma situação de localização mais segura, né, de alertar, de indicação e de proteção, né? Já o amarelo, o laranja, o vermelho e o preto indica cada vez que ela vai descendo para o preto, ela vai tendendo mais ao perigo. Na verdade, o que se questiona é que existe o risco para todos os três. Não é a potencialidade, não é o grau de risco deles, não. É a potencialidade do risco. Por exemplo, quanto mais vai tendendo para o preto, pode ser que a probabilidade seja menor, certo? Do risco acontecer. Mas se caso ele acontecer, ele vai ser extremamente danoso.
que o caso de alguns gases, né, e o caso de eletrodutos, alguns casos de combustíveis, certo? Inflamáveis, certo? E aí o estudo das cores, só para vocês entenderem, quanto mais vai tendendo para o branco, dá uma sensação de quê? Vocês olhando aqui, né, nesse parágrafo, nesse estudo de cores, vocês vão tendendo para o branco, para o centro, vocês vão tendo o quê? Uma sensação de segurança, de alívio, né? Uma segurança, alívio, uma situação de paz, né? Quando você vai com os seus olhos para o rumo do preto, ele vai tendendo ao quê? Ao desespero, né? A angústia, a agonia, entendeu? Então essa psicologia das cores vai também tendendo as placas para nesse sentido. O verde. As placas, existem as cores, que as principais aqui foi dita aqui, né? Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, tem preto e branco, certo? Que não foi dito aqui, mas tem preto e branco. E aí, outras cores também, mas as principais são essas. A verde simboliza o quê? Segurança. Como eu já tinha falado, o azul e o verde simboliza algo, o azul, por exemplo, simboliza alerta, né? Um alerta, um diálogo, certo? E o verde simboliza segurança. No sentido de indicar caminhos seguros, lugares seguros, né? E eles podem estar em cartazes, boletins, avisos, emblemas, passagens. Podem mostrar também marcas, entradas e saídas de curativos de emergência e guias de localização, né? O verde aqui, ó, passagens de urgência, né? São relacionados a lugares seguros para passagem de urgência, né? Geralmente, logicamente, eu vou indicar, né, e vou definir para passagens seguras, para passagens de emergências, passagens seguras, né, que dentre possibilidade de risco, né, aquela unidade, aquele local, ele está fora do risco, certo? Ou mais protegido, que pode ser passagens de fugas, né? Ou saídas de emergência, direção e sentido para saídas, né? Saídas comuns, primeiros socorros. E também a definição de canalização de água, o líquido água. Por que não azul? O azul e o água pode acontecer confusão, mas já foi definido, isso é norma, que está na NR 26, que a água foi definida na cor verde. Por que a cor verde? A água, dentre vários os líquidos que a gente pode ter, a água, se acontecer de ocorrer um vazamento, uma infiltração, a água não tem danos à saúde primária, né? Ela não vai causar saúde à nossa vida, ao nosso corpo, não vai dar intoxicação, não vai causar nenhuma explosão diretamente, né? Pode acontecer um curto-circuito, mas não pela água, e sim pelo estudo do risco ali no total, certo? Então, se a gente definir isso e pensar que a água, né, é um líquido de benefício, se foi definido como a verde, certo? E o azul, que dá muita confusão entre azul e verde. Já foi definido, a água é verde e o azul são gases bons, gases que estão na atmosfera e que a gente
utiliza eles, né, que é o gás oxigênio e o gás ozônio, que são para tratamento aí para pessoas internadas, né? Então também é um gás benéfico, certo? Nós como ser humano. Então ele está entre, né, a cor azul. Aí nós estamos vendo aqui já mostrando para vocês que existe essa confusão e já explicando para vocês. Ao contrário das cores, né, que eu já tinha falado para vocês, azul e verde, o vermelho já é de quase dos extremos, né? O vermelho simboliza ação, atitude, simboliza fuga, simboliza estresse, né? E aí o vermelho ele é exclusivamente e não só mas para nessas situações, né, de ação, fuga, de adrenalina, estresse, né, e que você tem que agir e mover-se e quando ocorrer o risco, né, quando estiver ocorrendo um acidente. No caso, por exemplo, no caso da cor vermelha, o tempo também de ação, de socorro é também um fator de risco, nesse caso, certo? Como a explosão, fogo, né, queda. E aí a gente usa as cores vermelhas tanto para equipamentos de proteção como de bombeiros, né, toda a proteção contra o fogo, quanto também para fuga, certo? Então pode ser também para sinalização de rota de fuga e também de alavancas de algumas máquinas. Que mais? Nós temos sinalização de escoamento, certo? E também no momento de alerta e de fuga, temos um sinal de alerta e você aperta um botão. Aí esse botão ele liga a sirene, né, e aciona todos os acessórios, né, de anti-explosão, anti-incêndio, né, para a fuga, certo? Aqui, como a gente pode ver, caixa de alarme, que esse aqui é essa sirenezinha, né, aí você quebra ela e liga ela para alertar todo mundo fuga, né? Nós temos o giroflex e a bandeirola, bombinha e sirene, né? Vermelho também para extintor e localização, exclusivamente também para o fogo, né? O vermelho para a porta de saída, que também o vermelho, em todas as cores, o vermelho é o que chega mais fácil e rápido na nossa visão, né, no nosso cérebro. E aí o vermelho é alerta, né? Alerta que para o risco, né? Nós temos aqui também seções também alguns sprints. Aqui essa aqui o botão, né, para alerta, né, luz de brigadas e botão de emergência. O amarelo, ele é indicação, né, de risco, certo? Para o cuidado. Não é uma situação, igual, por exemplo, o vermelho, a gente já viu na aula passada, mas revisando, né? O vermelho simboliza também, pode simbolizar também o proibido, né? Já o amarelo não é proibido, mas sim cuidado, alerta, certo? Cuidado, né? Então, existem os riscos, mas cuidado, não é proibido, mas cuidado. E o azul, ao contrário, seria o quê? Seria obrigatório, né? A gente vai ver isso aí, quem não viu ainda a aula passada. Então, o amarelo significa cuidado em situações de alto risco.
alto grau de risco, no que demanda enorme atenção, certo? O amarelo, a gente pode entender-se que a gente, igual, por exemplo, fundos de letreiro, avisos, corrimão, parapetos, pisos, partes inferiores de escada. Isso quer dizer o seguinte, que a potencialidade, né, do risco em amarelo é também um risco da saúde, né? Mas com relação a outras cores, por exemplo, o preto, se acontecer o risco na cor amarela, pode acontecer o risco, pode ser uma probabilidade maior, mas o risco é um pouco menor do que se fosse na cor preta. Por isso ainda a gente define-se nessa circunstância, amarelo, laranja, vermelho e preto, né, nessa sequência. Então, o amarelo entre essas sequências... Oi. Em relação à placa de trânsito, ela também é padronizada com a norma? A norma de trânsito? Ixi, eu não lembro. No caso, as cores? Ixi, eu não lembro se tem, porque trânsito... É. Oi? Eu acho que é, não? Não sei se fala. Principalmente quando é aquela faixa branca. Não, eu não lembro se fala, não. Ah, tá. Aqui não, eu tô até olhando aqui, não vejo nada falando, não. De trânsito, não. Mas é porque o que a gente é bem semelhante, né? É bem semelhante, mas não vejo nada citando assim, ó, trânsito, isso, entendeu? Então, o que a gente vê essa relação entre o amarelo até o preto, que significa o seguinte, os riscos neles contidos, indicados, é que o dano, né, para a tendência para o preto, ela é maior. Mas isso não quer dizer a probabilidade do risco, porque existe uma diferença entre a probabilidade do risco de acontecer, certo? Entre 0 e 100%, né? Até mesmo a questão da potencialidade do risco, que é diferente. Então, o amarelo, quando acontece, vamos supor, uma pessoa cair cair, escorregar, ela pode quebrar uma perna, né? Mas se vir acontecer um acidente com, por exemplo, uma explosão, você não só quebra a perna, você morre, né? Então há uma sequência aí para o potencial do risco, né? Amarelo também para-choque de veículos de transportes pesados com listas amarelo e preto, já é definição também para transportes pesados, certo? Bandeira com sinal de advertência, né? Quer dizer, perigo, né? Laranja já vai aumentando o potencial de risco. Já o laranja é usado em alguns equipamentos móveis para a proteção do corpo. Proteção contra estilhaço, cortes, né? E também contra esmagamento, né? Dos membros, principalmente os membros superiores. Mas eu já vi, por exemplo, esse crachá que a gente de pendura no pescoço, esse crachá, eu já vi vídeos, né? Que a máquina puxou o crachá, certo? Esse crachá foi para a máquina, para uma roda, e essa roda puxou o crachá e o rosto do funcionário foi para a máquina, certo? E aí a máquina cortou uma grande parte do rosto dele, certo? Então, quem usa assistir de máquina, todo mundo já está sabendo, né, que além de vocês terem que fazer um curso especializado na máquina para saber todos os riscos que a máquina tem que saber da máquina, como usar,
como ligar, como desligar, quais são a potência da máquina, certo? E você tem que ter ainda a ordem de serviço para fazer, né, trabalhar na máquina. E eventualmente não pode ter nada no corpo de pendurado e tudo, para que a máquina não possa sugar ou atrapalhar, entendeu? Então, quem trabalha nesse tipo de máquina de sucção, de esteira, não pode ter nada no corpo de pendurado, certo? Os ardonos. Oi? Ardono, fala uma coisa assim, né? Ardono? Não, palavra meio difícil. Mas esse daí todo funcionário não pode ir, né? Isso. Mas eu tô dizendo que dependendo do lugar. Não, eu tô dizendo aqui que o funcionário não pode ter nada de pendurado no pescoço, nos braços. Pode não ser bijuteria. Pode não ser bijuteria. Pode ser alguma coisa dentro da área de trabalho mesmo. Como crachá. Com crachá. Chave, né, de algum depósito. Isso. Então, quem trabalha com máquinas especificamente não pode ter nada no corpo de pendurado, certo? Quem não sabe, tá sabendo agora. Vocês têm que certificar, explicar para o funcionário, porque o equipamento pode dar mau contato, pode estragar tanto a máquina quanto o que está de pendurado, e ainda assim pode puxar você, né, para a máquina, sugar, né, o objeto e você ir também. E aí você perde o controle, né? Certo? Então, esses dispositivos de máquinas que vocês estão vendo aqui em laranja, ele de hipótese alguma devem ser retirados em movimento, porque eles são importantes para o que? Proteção, né? Então, o laranja já indica o que? Perigo, né? Perigo de corte, perigo de sucção, perigo de esmagamento. Então é importante mostrar para o funcionário que aquela parte ali, há perigo, né? Não mexa, certo? Então é nesse sentido. A canalização também de ácidos. Ácidos temos alguma danifica o nosso corpo, né? A gente pode ter as reações adversas, né? Com o ácido, né, gente? Então já não é azul e nem o que? Verde, né? É laranja, é perigo, acima do amarelo, certo? Então, laranja significa o perigo potencial médio, certo? E também aqui caixas internas de proteção aí de dispositivos elétricos, certo? Caixa de disjuntores, certo? E também tem um potencial elétrico aí altamente perigoso, né? O laranja também partes internas de máquinas que possam ser removidas ou abertas. São também partes removíveis importantes na área de proteção, certo? Ao serem removidas, eles podem ser removidos, mas que essa parte protege de algum perigo da máquina. Sucção, corte, né? Estrangulamento e isso mesmo, esses aí. Também um dispositivo de corte, certo? Olha só, nós temos aqui um dispositivo aqui, pode ser uma faca, né? E aí o que acontece? O risco aqui é de corte, né? Então, onde está a serra aqui, ó, que é aonde a parte do equipamento que pode provocar em corte, ela está em cor diferente, né? Laranja. Pode ser laranja e eu já vi também amarelo. Também nesse sentido, cuidado, certo? Corte, borde, serras, prensas, né? Tudo nesse sentido. Já a diferença entre o azul é um sentido de cuidado, alerta, é uma conversa, certo? Então indica cuidado, aviso, né? Contra o uso e movimentação de equipamentos.
O azul significa assim, ó, a gente já avisou, mas o uso do EPI é para sua segurança, né? É só uma conversa, certo? É uma indicação a mais, certo? Aviso, área de trabalho intenso, obrigatório, protetor auricular. Você sabe, né? Mas nós estamos só te lembrando, certo? Então, nesse sentido aí, o azul é um aviso, né? Com relação ao verde, o azul são para te orientar, te capacitar, né? Para te lembrar, para conversar, né? Para dialogar. O azul também, com relação à canalização, significa o quê? A canalização de ar comprimido. O ar que existe na nossa atmosfera, mas que ele é benéfico, né? A gente usa ele para viver, certo? Se a gente não respirasse, não estaremos vivos. Então, da mesma forma que ele é benéfico para nós, ele está na cor o quê? Azul. É nesse sentido, tá? E aí, quais são os gases, né? Que são usados aí com frequência em hospitais, certo? Gás oxigênio e gás ozônio. Para o tratamento, né? E agora, tratamento desses tratamentos respiratórios, certo? E tratamentos também de câncer na área de ozônio, certo? Então, avisos causados no ponto de arranque ou fonte de potência. O branco, ele tem dois sentidos, tá? No caso da psicologia, né, com relação às sensações, o branco dá paz, o branco dá harmonia, o branco dá estabilidade, certo? Mas aqui, na segurança, ele tem dois contrapontos. Ele vai para indicação, localização e manual, é como se fosse um manual, por exemplo, aqui, ó, jogue lixo aqui. Ele pode ser mostrando onde é o refeitório e como é a indicação aqui da mesinha do refeitório, da alavanca aqui do refeitório, certo? E aí, o branco também pode mostrar também áreas de socorro, de urgência no combate a incêndio que necessitam ser brancos. Por exemplo, o incêndio em si, as cores são todas relacionadas ao vermelho, porque é fuga, certo? Com relação ao branco, já é um lugar, um espaço onde é destinado a socorristas. Então, você logicamente não vai socorrer em lugares que tem risco. E aí, leva-se a crer que o branco é uma cor para locais seguros, né? Lugares que você vai ter aí condições, né, de socorrer, certo? A questão, nós estamos falando aqui de socorristas, né? Vocês são prevencionistas, certo? Quem são prevencionistas? Né? Segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho, todos SESMIT, certo? Os socorristas são as pessoas que trabalham no SAMU, que é aqueles que fazem os primeiros socorros, e os bombeiros. A diferença entre o SAMU e os bombeiros, vocês já viram a questão dos primeiros socorros? Já estudaram ou não? Alguém já viram os primeiros socorros? Já ou não? A matéria? Já sim, a gente já teve. Ah, tá. A diferença entre os bombeiros é que eles são socorristas, né? E são para resgate, né? E aí o resgate pode ser fogo ou pode ser qualquer situação aí de emergência, certo? Já o SAMU, ele está mais relacionado a primeiros socorros com ataques cardíacos, cardiovascular, cardiorrespiratória, problemas de AVC. Então, são alguns casos emergenciais que requer já os primeiros socorros. Então, caso vocês tiverem isso lá na sua empresa, onde vocês estiverem trabalhando, vocês vão procurar o SAMU para esses casos, né? Cardiovascular, cardiorrespiratório, AVCs
tonturas, certo? E aí você vai procurar o quê? O SAMU. Bombeiro é caso vocês precisarem de resgate. A pessoa está no local onde é difícil acesso, né? Caiu de um penhasco, caiu de uma altura e está longe, não dá para vocês próprios ir lá e ajudar, né? Às vezes não tem treinamento para isso. Aí vocês vão pedir quem? Um bombeiro, tá? Então essa aí é a diferença principal, né? Tem outras. Bom, os socorristas dentro das empresas existem também, tá? Vocês devem ter visto isso na aula de vocês. Os socorristas têm os brigadistas, que são os brigadistas, que são aqueles na parte de fogo, né? E o bombeiro civil, que às vezes estão em lugares mais públicos. Os bombeiros civis também fazem as mesmas funções de alertar, né, de primeiros socorros e de ser também socorrista. Ok? Só poder mostrar para vocês aqui, falando, dando um adendo aí na questão, que tem muito aluno ainda que não sabe, né? Voltando aqui para a questão do branco, ele tem dois viés. O branco, ele pode ser indicação, né, de um alerta mostrando, né, sobre um aviso, né, tipo um aviso, tipo uma indicação, né. Já o preto, ele mostra dentro do potencial de risco. O preto, ele é o mais danoso, certo? E aí indica que dentro de canalizações de produtos inflamáveis e combustível de alta viscosidade, que são combustíveis que pegam combustão mais fácil, certo? E são também mais porosos. O preto também pode ser substituído pelo branco. Olha o que eu já acabei de falar para vocês. É combinado dependendo do meio ou de contraste. Por quê? Acontece que quando você vai indicar algo muito danoso, você tem que o quê? Destacar, né? A ideia é essa. Então, entre um lugar muito preto, o preto não vai destacar. Então, se usa o branco no lugar do preto. Por isso o viés do branco. Porque o branco indica paz, harmonia e tal, mas no lugar onde eu preciso destacar o risco, eu preciso destacar aquele risco, no lugar onde tem tudo preto, eu não destaco o preto, eu destaco o branco, certo? E aí a placa branca, né, mostra indica também o risco, certo? O alto poder do risco. Nesse caso, o risco de canalizações de materiais inflamáveis e combustível de alta viscosidade, certo? Porque no lugar onde é muito preto, eu destaco o branco, certo? E no lugar onde há branco ou cores claras, eu destaco o preto, sabe? Isso aí é só mesmo para questão de destaque entre o branco e o preto, dependendo do caso. O alumínio é gases liquefeitos, gases também inflamáveis, certo? E gás liquefeito é aquele gás de cozinha. Combustível também de baixa viscosidade, certo? Também indicado o cinza, na verdade é o alumínio. O lilás é uma canalização específica que contém alcalis e identificação de lubrificantes de refinarias de petróleo, certo? Só nesse caso aqui se usa o lilás. O púrpura significa o quê? Rejeitos radioativos, perigos provenientes de radiações eletromagnéticas, penetrantes de partículas nucleares. Nós temos aqui radiações
ionizantes, que são alfa, beta e gama, né? Essas radiações, elas penetram no nosso núcleo celular, atravessam nossa pele, né? E vai pode, né, modificar nosso DNA e provocar-se câncer. E essa é diferente da não ionizante, que é só o VA e o UVB, que é o Sol, né? O Sol ou alguns lasers. Então, a ionizante a gente não consegue perceber, mas ela existe, certo? A radiação é só por meio de equipamentos que você consegue medir a radiação. Vocês já viram lugares onde teve radiação e aí eles pegam e ficam usando o aparelho, né, na pessoa para saber se ela tem radiação. Vocês já viram isso? Observaram isso? Não vi isso, não. Como é que é? Nunca vi. Eu já vi no filme no filme não, no documentário do Sérgio. Ah, isso aí também já. Principalmente A radiação, além de porque ela é perigosa, um dos fatores é porque ela é invisível, não se percebe a olho nu, né? Então é só por aparelhos que vocês conseguem identificar o grau, a intensidade, o risco daquela radiação. Chernobyl é uma cidade que foi afastada, ela não existe, assim, ela praticamente ela é fantasma. Quem quiser também tem estudos tem uma série, né, minissérie na Netflix que fala sobre a situação da cidade, que chama Chernobyl, inclusive o nome é Chernobyl. Aí teve há muitos anos atrás a bomba, né, nuclear, e aí a cidade toda, né, ficou cheia com essa radiação, né? Aí o que acontece? As pessoas vão lá, né, passam por equipamentos, ficam observando, né, a radiação dos lugares. Os lugares mais radioativos não se entra, certo? Mas é muito perigoso, né? Porque às vezes equipamentos também conseguem ficar com essa radiação até equipamentos, né? Por exemplo, o celular pode ficar radioativo. É uma coisa muito igual ao nosso gás de cozinha. O butano que tem dentro dele é um gás que a gente consegue cheirar, identificar. Por isso ele está no gás de cozinha, para poder a gente identificar o vazamento do gás. Só o gás, os gases liquefeitos, a gente não consegue perceber. Então agora, há muitos anos foram definidos que junto com esse gás tinha que ter o butano, que o butano a gente consegue perceber, sentir o cheiro, né? E identificar vazamento de gás. Então é importante a gente entender que às vezes o risco está muito além, né, da observação em si, certo? Então a gama é muito maior em alguns casos. Bom, o cinza é definido como as canalizações a vácuo. O que é vácuo? Não existe ar. O ar que a gente tem aqui é nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, né? Então, uma probabilidade, né? Um potencial, né? De tanto de oxigênio, tanto de nitrogênio, tanto de gás carbônico, certo? O vácuo não existe isso, é simplesmente a ausência de gás, certo? Significa a localização de vácuo. É usado muito em indústria e alimentícia, certo? E o cinza escuro que simboliza os eletrodutos, certo? Marrom é uma coisa importante vocês entenderem, que nós temos aí definições de algumas coisas, mas não para todas, certo? Então, foi falado aqui, canalização vamos voltar lá, só para vocês entenderem aqui, vamos vocês entenderem o sentido. Canalização verde
lembra que é água, né? Água, soma aí. Água. Canalização laranja simboliza ácidos, né? Todos os ácidos, sim, todos os ácidos. Substâncias ácidas. O azul simboliza o quê? Ar comprimido, certo? O preto simboliza canalização de inflamáveis e combustíveis. O alumínio, gases liquefeitos, né? Gás de cozinha. O lilás, canalização que contém alcalis. O cinza simboliza o quê? Canalizações que não têm nenhum tipo de ar, que é vácuo. Já o marrom é qualquer tipo de fluido, cerne ou gás que não contém, que não foi identificado as outras cores. Mas aí me perguntaram na próxima aula, isso não pode gerar uma confusão? Porque às vezes é definido de cor errada. Por exemplo, se eu colocar água e a pessoa que instalou não sabia que era verde e colocou marrom, colocou preto. Aí que tá, né? Nós temos que entender que existem normas para isso. Então, como vocês que vão trabalhar nas indústrias, quem vai olhar e certificar se isso está de acordo com a norma são vocês. Então, às vezes o pedreiro, as pessoas que vão fazer manutenção lá na sua empresa, não vão saber que existem essas coisas, às vezes não. Então, vocês têm que definir isso e falar, olha, essas canalizações não são dessa cor. Uma não faz, corrige isso, ou vamos ver uma outra opção, né? Já vi empresa fazendo manutenção disso tudo, porque foi definido cores erradas, né? E aí, a questão das cores erradas, né? Aí fica mais exposto ao risco, né? Essas canalizações geralmente são expostas, né? Não são dentro de alvenaria, e aí para mesmo a identificação deles. Certo? Aqui a canalização segundo a NR26, né? O branco significa vapores, certo? Não fui falando aqui, mas significa vapores. Laranja, ácidos. Azul, royal, significa ar comprimido. Amarelo, ouro, significa gases liquefeitos, gases de cozinha. O verde é água. O preto são inflamáveis combustíveis de alta viscosidade, tá? O vermelho significa equipamentos de proteção e combate a incêndio. E cinza escuro significa eletroduto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Isso foi só revisão, tá, gente? Quem não assistiu a aula passada, tá revendo aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu não tenho ainda não. Pode continuar? Pode? Emplacamento de rotulagem, né? Existe ainda. Teve um aluno me responder aqui só um minuto. Então tá, existem as formas das placas relacionadas também com as cores. Todas essas duas informações juntas dão um significado, né? Que um significado às vezes vocês não viram antes, que é interessante a gente entender que a forma da placa e a cor, juntamente as duas, dão um sentido, dá uma orientação para fazermos até outras placas, se caso houver necessidade na sua empresa. Se vocês não tiverem placas disponíveis
com aquele tipo de sentido que você quer, você pode fabricar a placa, fazer lá na sua empresa, ou seguindo nessas orientações aqui. Então, uma placa em formato geométrico redondo tem um significado de obrigação ou proibição, certo? Todas as duas são opostas, certo? Agora, o losango ou o triângulo, a forma geométrica, significa sinais de perigo. Em contrapartida, nós temos retangular e quadrada, que significa sinais de emergência e informações adicionais. Agora, quando eu ponho um formato e a cor, a gente consegue dar aí um sentido para ela. Quando eu tenho redonda e na cor vermelha, significa proibição. Mas, se ela for redonda, na cor azul, significa obrigação. Viu? Na cor, no formato no formato geométrico triângulo, mas a cor amarela dá um sentido de perigo, ok? Já em formatos retangulares e quadriculados, nós temos aí cores vermelhas, cor verde e cor azul. Na cor vermelha, simboliza material de combate a incêndio. Na cor verde, simboliza segurança em situação de emergência. E, incrivelmente, na cor azul é informação, que vai de encontro àquelas situações que a gente tem visto, né, desde aquele espectro de luz da cor do ser humano, que vai do menos para o mais, né? Então, quer dizer, os sentidos aqui tá meio que batendo, né? Então, nós temos aqui múltiplos tipos de placas. Nós temos aqui a placa no sentido de proibição, no sentido de perigo, no sentido de obrigação, no sentido de emergência e no sentido de incêndio. Isso na prática, gente, é uma dessas aqui, esse sentido aí que a gente, no sentido desses aí, tá? No sentido de proibição, o próprio nome já diz, né, que não é para ultrapassar, em hipótese alguma, certo? Então, são sinais que proíbem um comportamento suscetível de expor uma pessoa a um perigo ou de provocar um perigo, certo? Sinais de proibição. Proibição de água, de apagar com água, né? Que às vezes o comburente, ele não pode ter, né, água para apagar o fogo, porque o fogo é um combustor, mas um comburente, né? Os dois juntos se formam-se o fogo, certo? Então, o combustor, com certeza ali, não pode ir água, certo? Já a proibição de fumar, certo? Em hipótese alguma, não pode fumar. Água potável, quer dizer, da mangueirinha, né, da torneira. Não tocar, é uma simbolização aqui, não de tocar. Aqui, essas placas aqui, por exemplo, tá, vamos ver esse aqui, por exemplo. Passagem proibida de veículos de movimentos de cargas, né? Passagem proibida. Essa passagem aqui, se vocês não souberem, por exemplo, redonda, se ela fosse azul, vocês estão entendendo que ela é proibida porque é uma faixa vermelha, né, no meio. Isso significa proibida, né? Agora, quando ela não existe essa faixa, né, vermelha, e se ela fosse azul, seria obrigatório. Só mudança de cor. Só pela mudança de cor. Então, às vezes é interessante a gente entender essas placas para a gente dar sentido. Por exemplo, se ela fosse vermelha e não tivesse esse traço no meio, também era proibido. Da mesma forma, se fosse azul, era obrigação, né? Então, pode, às vezes,
Quem não entender, não viu essa aula, às vezes vai achar um pouco estranho, né? Mas vocês podem confeccionar placas nesse sentido, né? Obedecendo essas normas aqui. Essa passagem também aqui, proibida, se ela fosse azul, ela seria obrigatória. Proibição em entrada de pessoas não autorizadas. Não entre, né? Proibido. Não lubrifique com a máquina em operação. Quer dizer, não utilize ela. Não abra o dispositivo de segurança. Proibido o trânsito de veículos de carga. A sinalização de perigo, né? São sinais dessa categoria que visam advertir uma situação, objeto ou ação suscetíveis de originar dano ou lesão à pessoa ou nas instalações. Significa que existe um aviso, mas não é proibido. Você tem que ficar alerta, mas você pode entrar. Você pode fazer, pode manusear, mas existe um alerta de aviso. Cuidado, certo? Então, obstáculos e locais perigosos, substâncias corrosivas, substâncias explosivas. A simbologia, né, de veículos de movimentação de carga. Diferente desse aqui de cima, é o mesmo, né? A figurinha é a mesma aqui dentro. Mas esse daqui é proibido. E esse aqui é o que? Cuidado, né? É só mesmo para você ter cuidado, para você não machucar aí com veículos de movimentação, certo? Eletrofusão, que é uma simbologia para alta tensão, alerta. Perigos, que são vários, tá vendo? Queda com desnível. Atmosfera explosiva, cuidado, né? Baixa temperatura, cuidado. Carga suspensa, certo? Nesse sentido, é importante vocês verem que existe carga suspensa. Vocês não vão ficar debaixo de uma carga que está sendo deslocada, né? Então, às vezes, é vocês que vão definir isso, se é possível ou não. Por exemplo, eu mesmo, diante da situação do risco de talvez cair, né, ou o esguichamento de alguma peça no corpo de um colaborador, eu proíbo funcionários da passagem, né, aí debaixo de movimentações suspensas, por exemplo. Então, vocês que vão trabalhar na área, são prevencionistas, vão, né, definir isso, se pode ou se não pode, certo? Aqui nesse caso, parece que pode, né? Só que o pedestre é que tem que tomar cuidado, né? Então, é importante definir aí o espaço de todo mundo. Por exemplo, onde eu trabalho existe um lugar ali onde motos passam, onde carros passam e onde ônibus passam, onde um pedestre passa, onde os carros, né, de movimentação de pequenas cargas também, certo? E caminhões passam, então são diferentes, certo? Radiações não ionizantes, que podem ser lasers ou UVA ou VLM, que é só raios lasers, riscos biológicos, substâncias combustíveis, substâncias inflamáveis, que pode ser o combustor, substâncias inflamáveis ou alta temperatura, substâncias nocivas ou irritantes, substâncias radioativas, substâncias tóxicas. Agora, sinalização de obrigação. Os sinais incluídos
Nessa categoria, visam prescrever um determinado comportamento, quer dizer, obrigatório. Já, ao contrário da sinalização em vermelho, a sinalização em azul é o que? Obrigação. Um é ao contrário do outro. O azul significa que proteção individual, obrigatório contra quedas. Proteção obrigatória para os pés, quer dizer, botinha, né? Aqui, isso aqui seria o que? Talabarte, né? O cinto. Proteção obrigatória para o corpo, quer dizer, macacão. Viseira, proteção obrigatória para o rosto. Capacete, proteção obrigatória para a cabeça. Proteção obrigatória para os olhos, óculos. Proteção obrigatória para os ouvidos, né? Que é o jugular, que também chama-se abafador, certo? Proteção obrigatória para as mãos, né? Que é a luva. Respiradores, né? Nós temos aí proteção obrigatória para as vias respiratórias. Passagens obrigatórias para peões, quer dizer, pessoas, né? Trabalhadores. E nós temos também sinalização de emergência. Incluindo nessas categorias, visam indicar, em caso de perigo, saída de emergência, caminho para postos de socorro ou locais onde existam dispositivos de salvação. Nós temos que entender placas que às vezes tem gente que não entende, não conhece interpretar algumas placas de sentido e direção. Alguns sinais de salvamentos ou de emergência, por exemplo. Essa placa aqui simboliza via de saída de emergência. Vamos ver se vocês estão entendidos o que é de placa. Essa placa simboliza atrás, no sentido oposto ao que você está enxergando, ou simboliza para vocês descer, na opinião de vocês. Pessoal, minha opinião, essa placa simboliza o que? Descer, ou simboliza atrás, no sentido oposto ao que você está enxergando. Parece que é atrás. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Atrás de alguma coisa, uma coisa assim. Alguém quer falar, pessoal? Vocês que já trabalham na área, alguém que já trabalha na área? Existe uma diferença, aí vocês têm que interpretar, né? Pessoal, todo mundo tá vivo? Eu sei que a outra é seguir em frente, agora essa outra. Acho que é descer. Essa seta mais larga, pra mim, é seguir em frente, né? Tudo bem. Agora essa outra aí, sei lá. Alguém quer dar uma... Acho que é descer. Alguém quer falar? Também acho que é descer, professor. Ela é descer, tá? Ela significa o que? Significa assim, ó. Você tá aqui, né, como sujeito, e aí o sentido e a direção é para baixo. Aqui tem esse primeiro desenho aí que me pareceu ser um tipo de base, que a pessoa fica lá em cima, ó. Diferença de nível também. Mas aí significa que a direção e o sentido é para baixo, né? Aí a direção e sentido aqui, nessa outra placa, significa o quê? Para trás. Né? Na verdade, desculpa, é para trás. Se for essa setinha para cima, significa para frente.
certo? Agora, a gente já viu, eu já vi placa colocada errada. Às vezes, se vocês virem alguma coisa indicando o oposto, é porque foi colocado errado. Lavagem dos olhos, é um local onde tem, geralmente é hospital, né? Lavagem dos olhos, lugares tipo ambulatório, maca. Aqui significa o quê? Saída de emergência para a sua esquerda, né? Para a sua esquerda. No sentido de você, quando você está olhando para a placa, a setinha está indicando para a esquerda, né? E é para a esquerda. Ducha de segurança. Primeiros socorros. Telefone para salvamento de primeiros socorros. Isso aqui é, nesse caso, SAMU. Se fosse vermelho, seria bombeiro. Tá, pessoal? Aqui, ó, se vocês forem olhar, vamos ver aqui se a gente acha. Não fala aqui. Não fala, mas se fosse vermelho seria bombeiro. Não fala mesmo. Se fosse vermelho seria um bombeiro, tá? E aí, professor, vamos continuar aqui. Saída de emergência, né? Para a sua esquerda, certo? Nesse sentido aqui, é para atrás. Tá? Você, como se você estivesse aqui, a setinha atrás de você. Nesse sentido aqui, é para baixo, é descer, tá? É importante vocês entenderem e interpretar essas figurinhas, tá? Nesse sentido aqui, a chave está do lado esquerdo, então a saída é para cá. A nossa interpretação aqui desse quadro retângulo é como se fosse nós, aí no sentido de descer, é atrás, né? E aí no sentido agora aqui de descer, você tá aqui no sentido de descer, tá? É sinalização de incêndio. Os sinais inseridos nessa categoria visam indicar, em caso de incêndio, a localização de equipamentos de combate a incêndio e a disposição do indicador. Aqui, acho que é aqui. Aqui o telefone, tá vendo? Tá certo? Telefone aqui. Nós temos aqui sinais de incêndio, né? Alarme de incêndio. Extintor de pó químico, pode ser pó químico ou pó água, tá? A agulheta de incêndio, escada. A escada para incêndio, ela não pode ser usada para manutenções, etc. Ela só deve ser exclusivamente para o incêndio, certo? E ela também tem que ter um material específico, certo? Para o resgate, certo? Então, ela não pode pegar fogo, ela tem que ser um material especializado, tá, gente? Existe um material especializado contra o fogo. Extintor. O extintor, ele tem validade, tá? De ano em ano, tá bom? E se a empresa ou estabelecimento não tiver atualizado e tiver vistoria, a empresa pode ser multada, tá?
Então, o extintor é muito importante aí nesse sentido de prevenção para pequenos focos de incêndio. Porque por que a gente tem que ter extintor, né? Dentro das nossas pontos comerciais é obrigatório. Por quê? Porque a gente precisa combater primeiros focos do incêndio, para que ele não venha a ter proporções grandes. Então, se houver uma proporção pequena do foco, algum deslize, alguma coisa pegou fogo, você com o próprio extintor consegue combater aí sem ter maiores riscos, entendeu? Então, o extintor é importante para isso. Tem que estar no lugar visível, 1,60 m da altura dos olhos. Tem que ter uma outra condição aí, projeto, para que ele seja visível aí, né? Ponto estratégico para usar quando for necessário. Os sprints, chamados também de chuveiros automáticos. Alarme de incêndio para aquele botão, né? De alerta, né? Mangueira de incêndio, isso é em cima das mangueiras. Equipamento de combate a incêndio, um H, que é os engrames, e a buzina, o alarme, né? E a direção, né? Para seguir aí um lugar seguro, né? Nesse sentido é a fuga, por isso a seta vermelha, tá? Quer dizer, corra, né? Sinais de rotulagem, forma quadrada, cor laranja e pictograma significa sinal de perigo. Corrosivos, explosivos e comburente, tá? Perigoso, né, para o meio ambiente, quer dizer, alguma coisa que contamina, né? Metais pesados, né, pode ser um exemplo. Tóxico, muito tóxico, significa o quê? Nesse sentido aqui, os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos eu já trabalhei, já dei curso, palestras para fazendas que usam muito agrotóxico. E aí eles usam, né? E tem esse extintor aí, esse emblema, né? Nos agrotóxicos. E aí é usado na comida nossa, né? Imagine só. Quer dizer, botando realmente veneno na nossa comida, né? Toda contaminada. Facilmente inflamáveis, né? Extremamente inflamáveis. Nocivo, irritante, né? Uma cruzeta. A gente viu aqui alguns sinais aqui de rotulagem importante aí de perigo, certo? Sinais gestuais. Alguém aqui tem alguma dúvida até aqui da matéria? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Diga, fale, seu pai se for sempre. Alguém tem? Alguma dúvida? Tem não, né? Tá todo mundo entendido do assunto? Então vamos lá. Existem alguns, dentro de início e término de algumas atividades, como essas atividades geralmente é atividades de supervisão, e que a atividade em si, ela precisa ser supervisionada. São atividades especiais, certo? Geralmente as atividades especiais, né, precisam de ASO especial, certo? Você tem que ter saúde para fazer essas atividades.
Elas estão relacionadas a NR10, NR33 e NR35. A NR10 é atividade na área de energia elétrica, manutenções e estações, certo? A 33 é espaço confinado e a 35 é espaço em trabalho em altura. Então, quem trabalha em NR10 trabalha em eletricidade e altura ao mesmo tempo. Então, elas precisam ser supervisionadas, ninguém pode trabalhar sozinho, um tem que vigiar o outro. Os dois têm que fazer o curso do mesmo jeito, tem que entender sobre o assunto da mesma forma, tem que entender os riscos ali inerentes. E aí, quem vai fazer essa atividade tem que supervisionar o outro e vice-versa. Por quê? A probabilidade de uma pessoa só fazer alguma coisa e errar mesmo tendo curso, mesmo tendo consciência, mesmo tendo todas as condições, é grande, certo? A gente tem que considerar isso. Então, uma pessoa supervisionando a outra, uma vai corrigindo a outra no sentido de evitar erros e danos, possivelmente os acidentes. Então, o que acontece? Tem sempre esse diálogo com a supervisão, porque ela vai fazer com que, se existir o risco, ela é diminuída pelo dano, que é ter supervisão, certo? A supervisão vai de forma de encontro a diminuir aí os erros do passo a passo, né? Essas atividades especiais, existe um passo a passo. Mesmo você fazendo todos os dias, durante 200 anos, você pode errar um dia ou outro. Então, esse momento da supervisão é te indicar, né, e supervisionar você a não cometer os erros, certo? Então, os dois errar é mais difícil, nesse sentido. E aí, nós temos aqui algumas sinalizações de advertência no início de termo de atividade. Se geralmente a supervisão está um pouco mais afastada da atividade, a supervisão ela não é aquele que fica lá e depois sai do serviço e vai para outro lugar. Não é. A supervisão é aquela que fica com você o tempo todo. Enquanto a atividade é monitorada, ela tem, se a atividade dura 4 horas, a supervisão também. As 4 horas. Ele não faz nada a não ser te supervisionar. Certo? Entendeu? Então, existe aí uma terminologia que é de sinais gestuais. Nós temos a terminologia aí de sinais de início de termo. O significado de início significa atenção, comando assumido. Quer dizer, os braços abertos, igual o Cristo Redentor, os braços ambos abertos horizontalmente, a palma das mãos voltadas para frente. Significa que pode começar. Você está autorizado a começar. Você entendeu? Então, isso aí é no sentido de que é visual. Entendeu? Eu consigo, visualmente, o meu gestor ou o meu supervisor está autorizando a eu começar a minha atividade. Do mesmo jeito, o fim da operação é mãos juntas ao nível do peito, a mão uma em cima da outra, indicando finalização, ou seja, terminou sua atividade, pode encerrar. Movimentos verticais. Significado de subir. Subir. Eu quero que o funcionário suba. Braço direito estendido para cima, com a palma da mão virada para frente, descrevendo um círculo lentamente. Então, eu tenho que fazer um círculo lentamente para cima, indicando saída para cima, tá vendo? Geralmente em túneis é assim mesmo, espaço confinado. Descer é a mesma coisa para baixo, né? Braço direito estendido para baixo, palma da mão voltada para dentro, descrevendo um círculo lentamente. Descer para descer. Porque geral, entende-se que descer é para baixo, né? Mas é descer. Distância vertical. Distância vertical é você estar de perfil
para o colaborador, mostrando diferença de níveis, de cima para baixo. Uma mão para cima e outra mão mais descendo. Mãos deslocadas de modo a indicar a distância. Tá? Movimentos horizontais. Aqui são movimentos verticais, ou cima ou baixo. Agora são movimentos horizontais. São avançar ou recuar. Avançar são ambos os braços dobrados, palma da mão voltada para dentro, os antebraços fazendo movimentos leves em direção ao corpo. Geralmente aí com relação à atividade, né, o supervisor já de longe aponta avançar. Quer dizer, pode ir para frente, pode continuar. Avançar. Recuar, ao contrário, significa ambos os braços dobrados, palmas da mão voltadas para fora e os antebraços fazem movimentos lentos, afastando-se do corpo. É recuar, significa recuar. Movimentos horizontais, para a direita e para a esquerda. Relacionado ao sinaleiro. Relacionado ao sinaleiro. Esse significa que relacionado ao sinaleiro é uma indicação, né, uma analogia, né, entre nós, né, e o sinal de trânsito. Mas ele não tem nada a ver, a não ser que você realmente aí está trabalhando ali naqueles. Você é um agente de trânsito, aí sim. Certo? Braço direito estendido, mais ou menos horizontalmente, com a palma da mão direita voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direção pretendida. Isso na direção da direita. Para a esquerda é o contrário. Braços direitos estendidos mais ou menos horizontalmente, com a palma da mão esquerda voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direção pretendida. Então eu quero que você mova-se para a direita ou mova-se para a esquerda. Esses são alguns códigos aí de conversação informal, né? E conversação também através de gestos, né? Movimentos horizontais também, a distância horizontal. Diferente da vertical, essa horizontal significa diferenças aí de posicionamento. Pode ser mãos colocadas de meio a indicar a distância pretendida. Ó, só um pouquinho. Aí esse só um pouquinho você mostra entre as mãos. É que tamanho, né? Movimentar tanto. Assim, assim ou assim, né? Aí o supervisor está indicando aí qual que seria o tamanho. Movimentos para perigo. Esses salvamentos, assim, são muito importantes aprender esse tipo de linguajar, porque é muito usado, né? Perigo, stop, né? Stop ou paragem de emergência, né? Ambos os braços estendidos para cima, as palmas das mãos voltadas para frente. Stop, interrupção, fim de movimento, né? Braço direito lançado, palma da mão direita para frente. Quer dizer, pare, né? O outro é perigo.
o outro indica perigo, o outro indica pare. Sinais verbais, né? Textos curtos. Indica também iniciar, começar, stop ou parar, fim, subir ou descer, avançar ou recuar, à direita ou à esquerda, perigo ou depressa. Às vezes você pode falar isso aí, né, no radinho. Às vezes vocês têm um trabalho no radinho e falam um desses textos, você consegue interpretação. Sinais sonoros. A gente tem alguns sinais sonoros semelhantes para alarme, para fim de expediente, ré de caminhão, incêndio, evacuação de usina nuclear. Vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês de alarme. Vamos ver se vocês conseguem. Sons de alarme. Consegue ver? Consegue. Vamos ver aqui. Som de buzina. De ré de caminhão. Som de ré de caminhão. Hoje eu acordei com uma pessoa me mandando uma mensagem perguntando: Pedro, o que você acha desse tipo de promoção? Deixa eu te mostrar. Galera, que viu lá. E isso aí, galera? E isso aí, galera, lembrando. Aí nós temos também a ré também, fim de expediente, né? Ré de caminhão. Agora o de incêndio. Vamos ver o de incêndio aqui, né? Som alarme de incêndio. Conseguiram identificar? Ó, esse aqui é de incêndio e o outro é de alarme de casa, mas é, ó, esse é de alarme de casa, que tá junto lá no quadro. Entenderam, né? Escutaram aí? Agora, ré de caminhão já foi, fim de expediente. Fim de expediente. Vamos ver se é esse aqui.
vocês indo embora lá da empresa, é assim? Parecido, né? É, pessoal? E evacuação para usina nuclear. Som de evacuação para usina nuclear. Esse aqui. Viram, pessoal? Escutaram? Sim. Aí a gente tem alguns sons que indicam, né? Já alguma coisa, né? Alarme, fim de expediente, ré de caminhão, incêndio, evacuação de usina nuclear, como um exemplo aí de também uma sinalização também, agora sim sonora, né? Não visual. A gente teve aqui um estudo com relação à nossa aula de hoje, né? Foi feito um resumo, foi feito um resumo da última aula e um termo dessa, né? As normas regulamentadoras, a NR 26, o NBR, nós temos também a NBR para as cores na área de segurança, 7195, decreto também executivo número 128-4 de 23 de novembro e páginas da web. Pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida até aqui sobre sinalização? Tem alguém?